E se eu te dissesse que aquele atleta gigante, monstrão, que você segue e admira, talvez nem use o suplemento que ele vende? E pior, e se eu te contasse que existe um lado sombrio cheio de pressão, contratos absurdos e dilemas éticos que quase ninguém tem coragem de expor? Pois hoje você vai enxergar os patrocínios de suplementos de um jeito totalmente novo. E aí, beleza? Eu sou o personal Fábio Vilas Boas e no vídeo polêmico de hoje eu vou revelar a verdade não contada sobre a indústria bilionária dos suplementos. Se você busca informação real, fitness sério, musculação com ciência e quer fugir da manipulação do marketing, então já clica no botão de se inscrever, hypa o vídeo, ativa o sininho das notificações e deixa aquele like para me ajudar. E claro, se você busca suplementos de confiança e não contratos obscuros, já passa no site da Max Titânio e usa meu cupom MAX10 Personal Fábio para 10% off, ou no site da Probiótica e usa o meu cupom Eu próprio Personal Fábio para 15% off. Os links estão nas descrições e comentários fixados. Agora segura porque hoje o papo é sério. Bora pro conteúdo? Vamos começar quebrando uma ilusão gigante. Suplementos grátis não existe. Quando um atleta recebe um produto, o que realmente chega é um contrato pesado, cheio de metas, cobranças e obrigações. Muita gente acha que o patrocínio é sinônimo de glamour, vida ganha, mas na verdade, para muitos atletas é sinônimo de pressão, autocobrança e ausência de liberdade. Um estudo publicado na Sports Management Review de 2021 analisou contratos de patrocínio de atletas de elite e concluiu que mais de 68% declararam sentir perda de autonomia porque eram obrigados a seguir diretrizes rígidas de imagem e comportamento. Em termos simples, você vira um vendedor disfarçado de atleta. E sabe o que é mais louco? Muitos contratos têm cláusulas de exclusividade. Isso significa que o atleta não pode aceitar outras oportunidades, mesmo quando surgem propostas melhores, porque o contrato atual prende ele. Isso gera uma espécie de dependência financeira e profissional da marca. E é aí que entra o humor da vida real. Tem atleta que não pode nem aparecer segurando uma garrafinha de água da concorrência. É como se o contrato dissesse: se você aparecer cheirando o whey que não seja nosso, já era. Mas o problema não é só esse. Muitos atletas relatam que precisam postar conteúdo mesmo quando não acreditam no produto. Isso destrói a autenticidade e gera uma relação totalmente desequilibrada entre marca e atleta. Você já desconfiou quando viu um atleta promovendo um suplemento que parece nada a ver com ele, ou fazendo uma propaganda com cara de sem graça, com cara de desconforto? Comenta aí embaixo. Agora vamos entrar em um dos pontos mais pesados, a pressão contínua. O atleta patrocinado precisa estar sempre com um shape de vitrine, mesmo na fase off-season, aquela fase normal onde o atleta deveria relaxar, ganhar massa, comer mais, descansar mais. Mas os contratos muitas vezes exigem uma imagem que não existe na vida real. É o famoso sempre ligado e isso tem consequências graves. Um artigo publicado no Journal of Applied Sport Psychology de 2022 mostrou que atletas patrocinados têm até 45% mais chances de desenvolver estresse crônico por causa das expectativas irrealistas definidas pelas marcas. Traduzindo isso, para quem não é da área, os caras ficam surtando porque precisam ser perfeitos 24 horas por dia. E tem mais, muitos atletas relatam que treinam lesionados por puro medo de perder o patrocínio. É como se o contrato dissesse: se você não performar, tem alguém pronto para tomar o seu lugar. Sabemos que isso vai totalmente contra a ciência da periodização. Estudos de Zorbas Helmers e autores da Strength and Conditioning Research mostram que a recuperação é tão importante quanto o treino. Mas adivinha, se o atleta precisa postar vídeo todo dia, treinando forte todo dia, sorrindo todo dia, adeus descanso. Você já sentiu pressão para performar mesmo quando seu corpo dizia não? Comenta a sua experiência.
Agora chegamos no ponto que quase ninguém fala, os danos invisíveis. Não estamos falando de proteína, nem de creatina ou de pré-treino. Estamos falando de saúde mental, que está derretendo na indústria fitness e pouca gente percebe. Um estudo publicado em 2023 no International Journal of Sports and Exercise Psychology revelou que atletas patrocinados apresentam níveis maiores de ansiedade por causa da pressão de entrega de resultados e de manter a imagem. Explicando de uma forma simples, o shape tá lindo, mas a mente tá uma bosta. Outra coisa que quase ninguém sabe é que muitos atletas recebem pressão para consumir produtos que não precisam. Às vezes o treinador fala uma coisa, o nutricionista fala outra, mas a marca diz, você tem que postar tomando isso 2 vezes por dia, senão... E olha que ironia, muitos desses atletas promovem produtos que eles não acreditam. A integridade vai para o saco e a audiência nem percebe. Imagina promover um termogênico que você sabe que não funciona para você, ou promover um whey com sabor ruim só porque o contrato manda. Isso cria um dilema moral pesado. Imagina uma propaganda de um atleta experimentando um whey de um determinado sabor e fica aquela cara amarrada como se tivesse achado aquilo horrível. Claro, tem o humor real da situação. Toma esse suplemento aqui e posta 4 stories por dia. Não, você não precisa gostar, é só sorrir. Você já comprou um suplemento só porque um atleta recomendou na propaganda? Funcionou para você? Comenta aí. Quebrando o silêncio. Agora vamos entrar em histórias reais de forma anônima, para não complicar ninguém. Tem atleta que contou que perdeu patrocínio porque ficou 3 meses fora das redes sociais por conta de depressão. Tem atleta que foi obrigado a assinar contrato que proibia ele de falar sobre lesões. Tem atleta que ficou anos preso a acordos injustos com multa absurda para sair. Tem atleta que foi proibido por contrato de chegar perto, ou cumprimentar, ou até tirar foto de um amigo de longa data porque esse amigo era patrocinado pela marca concorrente. É aí que está surgindo um movimento chamado atleta independente. Cada vez mais atletas estão se libertando e criando suas próprias marcas, seus próprios produtos, ou simplesmente optando pela autenticidade, mesmo que isso signifique ganhar menos no curto prazo. Organizações internacionais como Athletes Rights Movement e grupos de governança esportiva estão lutando para que os contratos sejam mais transparentes, com menos abuso e maior liberdade de expressão. Explicando de forma simples, o atleta quer ser atleta, não garoto propaganda escravo. E o que a gente faz agora como consumidores? Primeiro, não se deixe enganar por marketing vazio. Apoie atletas que falam a verdade, que são transparentes, que mostram o que realmente usam e acreditam. Segundo, a indústria precisa mudar. Empresas sérias devem criar contratos que respeitem o atleta, permitir liberdade, garantir saúde mental. Terceiro, o futuro das parcerias deve ser baseado em confiança, integridade e transparência, porque atleta não é máquina de vender suplemento, é ser humano com limites, sentimentos, histórias, é pai, é mãe, tem família. E é isso aí, espero que esse vídeo tenha aberto seus olhos para o lado que quase ninguém mostra na indústria dos suplementos. Se você curte conteúdo profundo, real e sem filtro, já sentou o dedo no like, já se inscreveu e já ativou o sininho das notificações, né? Se não, por favor, me ajuda! E claro, se você quer suplementos de qualidade, de marcas que realmente entregam resultados e respeitam as pessoas, acessa o site da Max Titânio e usa o meu cupom MAX10 Personal Fábio para 10% off. Ou no site da Probiótica, o cupom é EuProPersonalFábio para 15% de desconto. Os links estão nas descrições e comentários fixados. Me segue também no Instagram, no TikTok, no Facebook, onde eu posto vídeos curtos com dicas direto no ponto para te ajudar a aprender de uma maneira mais bem-humorada e se divertindo mais.
Muito obrigado por assistir até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Não esquece de clicar no vídeo relacionado ou na playlist que está aí no final da tela para você continuar aprendendo, passar mais tempo aqui no meu canal e assim o YouTube entrega mais dos meus vídeos para as pessoas e lembra de mim como, pô, esse cara faz uns conteúdos da hora. Vamos que vamos. Abraço.